Você tem uma mãe narcisista? Esse vídeo é para você. Após passar 10 anos em cárcere privado, no qual minha mãe tinha um relacionamento com um homem que me mantinha em cárcere privado, eu achei que minha mãe finalmente iria ser mais gentil, mais humana. Mas foi muito ao contrário. Foi aí que eu descobri a verdadeira face da minha própria mãe. Aos 16 anos, eu descobri a verdadeira face da minha mãe, no qual eu entendi que minha mãe era aquela pessoa manipuladora, aquela pessoa narcisista. E antes não tinha esse nome, né, de narcisista, manipulador, agora tem. Mas eu não sabia lidar um nome para isso. Mas a minha mãe sempre foi perversa, no sentido de falar mal de mim para as pessoas. A mãe sempre foi de me defamar para as pessoas. A minha mãe sempre foi de inventar história para as pessoas, parentes, seja lá quem fosse. Se ela encontrasse uma pessoa na fila de algum lugar do banco, por exemplo, ela chegava e falava mal de mim. Ela estava para espalhar ódio de mim para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. Não importava o que eu fazia, a minha mãe sempre me colocava como a vilã da história. E assim, as pessoas sempre apontavam o dedo para mim. Não importasse quanto esforço eu fazia para agradar, as pessoas apontavam o dedo para mim. Porque, primeiro, minha mãe, né, parava o território para as pessoas ficassem contra mim. E não era somente pessoas aleatórias, tá, galera? Era parentes, qualquer pessoa. A minha vida era assim. Como eu ainda tinha 16 anos, eu não tinha estrutura financeira para sair de casa, eu tive que aguentar isso aí por um ano. Foi quando eu comecei a trabalhar, comecei ali a me dedicar, né, ao trabalho. Eu saía às 5 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. E minha mãe metendo pau, falando ali que eu estava trabalhando em alguma coisa errada, que eu estava fazendo alguma coisa errada, que eu não estava trabalhando. A verdade era essa. Ela achava que eu saía às 5 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite para poder, sei lá, como o pessoal fala aí, vagabundar pela rua. E para completar, ela sempre me culpava, era quase todos os dias minha mãe me culpava, dizendo que eu fui o pivô de ela ter terminado o relacionamento dela. Para quem assiste meus vídeos aí, sabe que eu conto a minha história do meu ex-padrasto que, né, fazia tudo comigo ali até o dia, né, que a gente saiu da casa. Ela sempre falava isso pra mim, que eu sou a culpada de ela ter terminado o relacionamento com um monstro daquele. Passei uma situação muito difícil, no qual eu fiquei dos meus 16 a 17 anos, morando com minha mãe. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, e eu não fiquei parada, eu comecei a trabalhar logo após que minha mãe, né, se separou do meu ex-padrasto. E com o meu trabalho, eu trabalhava de domingo a domingo, não importava sol, chuva, não importava, eu trabalhava de domingo a domingo, de 5 às 10 horas da noite. E foi muito difícil para mim entender que a minha mãe me odiava. Hoje eu sei que pode ser usado a palavra manipulação e que pode ser usada a palavra narcisista em uma única pessoa. Resumindo, uma pessoa tóxica. Resumindo, uma pessoa que odiava a própria filha. E por muito tempo eu me questionava por que a minha mãe me odeia, por que tudo isso é tão confuso para mim, porque eu desde os 7 anos já vinha sofrendo tudo aquilo e minha mãe não fazia nada, e após sair ali a minha mãe continuava me odiando, eu não entendia por quê. Mas mesmo assim, eu não desisti de mim. Eu continuei trabalhando, eu continuei saindo das 5 e voltando às 10 horas, de domingo a domingo. E comecei a falar assim, olha, não me importo com o que minha mãe tá falando. Muitas vezes eu chorei, tá? E quase entrei em depressão. Não importava que ela precisasse manipular, não importava quantas lágrimas de crocodilo ela precisasse chorar. Ela chorava e dizia que a culpada era eu. Ia colocar os parentes, né, contra mim, ainda mais. Ela conseguia colocar as pessoas que eu conhecia contra mim. Ela conseguia colocar tudo contra mim. Até o dia que eu consegui comprar a minha casa. Pense aí, galera, uma pessoa aí conseguir trabalhar de domingo a domingo e conseguir comprar sua própria casa. Gente, eu comprei uma casa simples, tá? Na época, uma casa era muito mais barata que hoje. E durante a minha saída da casa dela para minha casa, ela saiu para todo mundo e disse que eu estava envolvida com coisa errada. Galera, minha mãe disse que eu estava envolvida com coisa errada e foi por isso que eu consegui comprar a casa. Bem, eu trabalhava em uma barraca de praia, né? Pra quem sabe aí tem a parte, né, do lounge e tem a parte da praia. E eu trabalhava de domingo a domingo ali. Eu falava, eu não quero férias porque eu tenho um objetivo para estar aqui.
e meu objetivo é comprar minha casa. A minha mãe disse que eu estava envolvida com coisa errada e ela disse que foi assim que eu consegui comprar minha casa. Ela está espalhando isso para todo mundo que você imaginar. Então, imagine aí, eu estou fazendo a minha mudança para minha casa e a minha mãe está lá metendo um pau em mim, dizendo que para todo mundo que está envolvida com coisa errada e por isso é que eu tinha conseguido comprar minha casa. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma coisa eu tenho certeza, a minha mãe me odeia. Em qualquer tipo de relacionamento entre pessoas, se alguém me apelasse pelas costas, minha mãe dizia que a culpa era minha. Gente, e eu só fui entendendo que eu tinha que literalmente me afastando aos poucos de minha mãe, quando eu entendi que o ódio dela era muito maior do que qualquer coisa. Qualquer coisa. Ela não se importasse se alguém chegasse, ela não falava mal de mim e a pessoa falava mal de mim. Então, se alguém chegasse na minha porta para falar alguma coisa e ela ficasse sabendo que a pessoa chegou para falar alguma coisa, ela dizia que a culpa era minha. Então, eu fui entendendo que eu tinha que me afastar de minha mãe e aquilo ali era questão de urgência. Então, aos poucos, eu fui me afastando de minha mãe. Bem, eu sei que muita gente está assistindo esse vídeo, que tem uma mãe narcisista, sabe muito bem o que eu estou falando e muito bem o que você sente. Foi horrível essa sensação, essa frustração de a pessoa que está ali para te ajudar, te apunhalar. E não era pelas costas, tá, galera? Era na frente mesmo. Mas eu entendi que aonde é que eu vou achar um abrigo, aonde é que eu vou achar um colo. Eu tive que ser forte o tempo todo para poder, olha, não importa o que vão falar de mim, eu vou continuar lutando, vou continuar trabalhando de 5 às 10. Bem, então para você que tem uma mãe narcisista, comenta aqui qual foi a fase mais difícil que você já passou com a sua mãe. Eu ainda tenho uma longa história de vídeos para contar aqui o que eu passei com a minha mãe. Mas esse é o primeiro vídeo da saga Minha Mãe, a minha primeira hater. Então eu fiquei assim, nossa, hoje eu posso dizer que a minha primeira hater é minha mãe. Porque minha mãe, ela me odeia. A minha mãe, a minha primeira hater. Imagine aí a pessoa que colocou você no mundo te odiar. A pessoa que colocou você no mundo ser sua primeira hater. Hein? Horrível, não é mesmo? Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, nunca desista de você, mulherada. Você é o amor da sua vida. Até o próximo vídeo.